Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações e dê o seu like no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre as minhas leituras estabelecidas entre os meses de fevereiro e março. Faz parte de um quadro aqui no canal, no qual eu discuto algumas obras pelo rigor estético, acadêmico, científico, e também falo sobre os autores que produziram essas obras. Bom, a primeira delas é o livro Introdução ao Romance Histórico, do autor Alquimeno Bastos. O professor Alquimeno é autor de vários artigos, capítulos de livros, ensaios, palestras, conferências, possui uma vasta experiência didática científica, já orientou vários alunos de graduação, mestrado e doutorado. O livro Introdução ao Romance Histórico, eu tomei conhecimento em 2012, quando estava escrevendo a minha tese de doutorado. Inclusive, pude conhecer o autor no seu gabinete na própria UFRJ. Bom, aqui ele vai discutir a matriz do romance histórico situado aí na Grécia Antiga, nas obras Ilíada e a Odisseia de Homero. Então, ele refuta um pouco a ideia na qual o romance histórico nasceu no século XIX, na matriz de Walter Scott, segundo Lukács, para averiguar como o romance histórico foi ganhando força, confundindo muito a história com a própria literatura. Bom, o livro é composto de 110 páginas, um livro tranquilo de ser lido, agradável. O autor faz uma vasta pesquisa bibliográfica acerca das relações da história com a literatura. Aqui ele trabalha algumas ideias de alguns historiadores consagrados, de críticos literários, de algumas obras da literatura universal. É um livro introdutório para quem estuda o romance histórico brasileiro e também universal. Eu fiz a minha terceira ou quarta leitura agora recentemente e pude averiguar que uma leitura sempre traz outras leituras também. Eu peço licença para ler a orelha do livro, que diz o seguinte: nesta obra, Alquimeno Bastos, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com larga experiência didática, enfoca o romance histórico partindo da premissa de que sua origem não se encontra no século XIX, como querem alguns críticos e historiadores, mas remonta ao primeiro marco das relações entre literatura e história, entre os gregos. O sumário do livro é composto por uma apresentação, uma introdução, um capítulo destinado à ficção e à história, outro capítulo sobre o romance histórico e as referências bibliográficas. Bom, o segundo livro, Teorias do Espaço Literário, do professor Luiz Alberto Brandão, também possui uma vasta experiência didático-científica, é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, é romancista, é autor aí de vários capítulos de livros, orientou vários alunos no mestrado e também no doutorado. Um livro publicado pela editora Perspectiva, de aproximadamente 295 páginas, publicado inicialmente em 2013. No livro, ele trabalha o conceito de espaço desde os seus primórdios. Aqui, ele cita Gaston Bachelard, Osman Lins, Carlos Reis, dentre outros teóricos da literatura que também trabalham com o conceito de espaço. Basicamente, o autor defende que a ideia de espaço é interdisciplinar, ou seja, ela não é uma categoria engavetada dentro da própria literatura, ou do cinema, ou da história, mas nasce nas ciências exatas e que os estudos literários tomam como empréstimo para realizar algumas análises interessantes. Bom, o livro é dividido e bem sistematizado. Aqui, o autor se debruça sobre uma vasta produção científica vigente, então são referências nacionais e estrangeiras. Peço licença para ler a quarta capa da obra. Teorias do Espaço Literário, de Luiz Alberto Brandão, traz ao leitor um amplo e brilhante painel sobre as variadas manifestações da categoria espaço na literatura. Estruturado sobre um tripé teórico, crítico, ficcional, promove o debate teórico,
a partir de prospecções históricas, filosóficas e epistemológicas e do emprego do espaço em amplas e variadas áreas do conhecimento, tais como os estudos literários, a física, o urbanismo, a filosofia, a semiótica, a geografia e a teoria da arte. Bom, publicado pela Perspectiva, um livro interessante de ser lido, que sistematicamente falando é muito bem organizado, possui um sumário que trata das questões da teoria do espaço, da parte aí, da aplicação do próprio conceito em obras literárias, o espaço segundo a crítica, leitura do espaço, prismas espaciais, Roland Barthes, Foucault e Lefebvre, imagens espaciais, Bachelard, Bakhtin, Benjamin, enfim, riquíssimo de referências e análises importantes. O terceiro livro, Brasil Imaginado, de 1500 até o presente, da autora Darlene Sandler, publicado pela editora da EDUSP. A professora Darlene leciona na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Possui uma vasta experiência como pesquisadora, já veio ao Brasil várias vezes, inclusive nos agradecimentos, ela menciona a figura do intelectual Silviano Santiago, que dividiu algumas cátedras que ela ministrou na universidade lá nos Estados Unidos. A autora vasculha a representação do Brasil desde a obra de Caminha, passando pelos viajantes, pelos padres missionários, pela literatura colonial, barroca, o arcadismo, o romantismo, a questão aí do cinema brasileiro, das artes plásticas, das esculturas, da iconografia, um livro riquíssimo para todos aqueles que gostam de conhecer o Brasil no olhar do estrangeiro, ou seja, por um pesquisador que fez, de fato, uma pesquisa vastíssima para compor o livro aqui nas minhas mãos. Eu peço licença para ler a quarta capa do livro, que diz o seguinte: Brasil Imaginado, de 1500 até o presente, capta o papel do imaginário artístico na formação da identidade nacional brasileira, analisando representações do Brasil em todo o mundo. Apresenta os modos como a vida em uma das maiores nações do mundo foi concebida e revista nas artes visuais, na literatura, no cinema, e em uma variedade de outros meios de comunicação, configurando-se como um grande estudo panorâmico a respeito do imperialismo, dos recursos naturais e de outros temas na experiência brasileira. Um livro de aproximadamente 380 páginas, riquíssimo, como eu disse, de imagens, fotos, mapas, ilustrações, citações de autores nacionais e também estrangeiros, enfim, publicado pela EDUSP. Bom, essas três obras eu pude desfrutar um pouco nos meses de fevereiro e março. Eu sei que eu não consegui aqui abordar na íntegra todos os itens científicos das três obras mencionadas. Sei que o limite de um vídeo tão curto como esse, eu queria apresentar brevemente as três obras para que você, pesquisador, iniciante ou profissional, possa tomar contato com esses livros acadêmicos. Afinal de contas, são livros publicados por autores consagrados, professores e editoras renomadas no campo do saber científico. Bom, se você gostou do conteúdo, se você deseja escrever algo ou comentar aqui o vídeo, escreva os seus comentários. A sua participação aumenta o nosso debate. Um abraço e até logo.